queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece, esse canal criado para estudarmos verso a verso a Bíblia Sagrada. O nosso objetivo é alcançarmos o melhor entendimento da Palavra de Deus e fortalecer a nossa fé, que nesse momento eu quero chamar a atenção para isso. Nós, queridos, a nossa fé, ela é fortalecida no conhecimento bíblico e através da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Nós aumentamos a nossa fé à medida que conhecemos e entendemos as Escrituras Sagradas e compartilhamos essas verdades. Ao compartilhar, nós estamos internalizando esse conhecimento no nosso coração. Nosso coração aqui, eu quero ressaltar que é a fonte dos nossos pensamentos, a fonte dos nossos sentimentos e a fonte das nossas vontades. A fé, vinda do conhecimento bíblico, ela educa as nossas emoções. Porque no momento em que a adversidade se apresenta nas nossas vidas, é o momento em que nós exercitamos e experimentamos essas verdades em nós. Então, as nossas emoções nos traem muitas vezes, quer dominar, até se desesperar. Mas aí vem o entendimento bíblico que coloca a nossa emoção no seu devido lugar, falando e entendendo que Deus é maior e melhor. Então, eu estou falando aqui, queridos, de uma fé que é um dom do Espírito Santo, uma fé sobrenatural, e sim de uma fé racional, que ela é alicerçada nas verdades que Deus fala a nosso respeito. E essas verdades estão nas Escrituras Sagradas. E isso cabe a nós alcançarmos, cabe a nós buscarmos. Então, hoje, nós vamos falar de verdades importantíssimas para a nossa vida cristã. Hoje é a nossa 12ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Nós estamos encerrando hoje a unidade 2, que trata dos benefícios da justificação. E nós vamos encerrar o estudo da vida no Espírito. Nós começamos na aula passada, esse estudo baseado no capítulo 8. Hoje nós vamos encerrar esse assunto, encerrar também o capítulo 8. Nós começamos falando sobre o ministério do Espírito Santo, do verso 1 ao verso 11. E também falamos da nossa filiação divina, do verso 12 ao verso 17. Hoje nós vamos falar e analisar o cristão no contraste entre o presente e o futuro, que vai do capítulo 8, do verso 18 ao verso 30, e o amor do qual nada pode nos separar, que está no verso 31 ao verso 39. Antes de iniciarmos, queridos, eu não posso deixar de lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia, que é a lista dos autores, dos teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas, para colocar passo a passo, dissecar verso a verso do capítulo 8, certo? Também quero falar de uma novidade. Nós colocamos fixado nos comentários um breve vídeo que explica como encontrar os nossos vídeos no canal do YouTube de maneira muito rápida. É através da hashtag AVF Alessandra Rocha. Mais uma facilidade que nós criamos para vocês não perderem nenhum vídeo dos nossos estudos. E por último, agradecer os irmãos que estão participando, dando seus comentários, as suas sugestões. Muito obrigada a vocês. E pedir àqueles que ainda não deixaram a sua mensagem, a sua sugestão, a sua pergunta, que façam isso. É um prazer interagir com vocês, isso me faz parte do nosso crescimento, isso é muito importante para nós. Então, não deixe de deixar os seus comentários. Divulguem também o nosso canal, assim nós estaremos juntos pregando o Evangelho libertador de Cristo e fortalecendo a nossa fé e a fé dos outros irmãos nessa jornada rumo a Jerusalém Celestial. Bem, depois de tudo isso, depois do nosso recado, nós vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma aula, e pedindo a Ele a iluminação dos nossos corações para esse estudo. Vamos lá. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome nesse momento, Senhor. Obrigado, receba o nosso coração na Tua presença neste momento, ajuda-nos, ó Pai, ao estudo de hoje, que fala de tantas verdades importantes para a nossa vida. Precisamos que o Senhor venha nos ajudar a compreender, ajudar a aceitar essas verdades em nós,
para que possamos viver de acordo com essas verdades, Senhor. Desfrutar da Tua presença, da Tua face, ser transformados pelo Teu Espírito, a vontade que o Senhor quer para as nossas vidas sejam cumpridas. Que nós estejamos sempre no centro da Tua vontade, que é o melhor lugar para que possamos estar. Nos ajude, Senhor, nesse estudo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos reunidos diante da Tua palavra para estudá-la. Muito obrigada, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ver agora os assuntos da aula do capítulo 8. O objetivo da aula: ajudar-nos a compreender que a graça de Deus é realmente surpreendente. Paulo encerra o capítulo 8 com um ensinamento profundo sobre a segurança absoluta do crente cristão. Não apenas somos salvos pelo sangue de Cristo e habitados pelo Espírito, mas também estamos seguros no amor do Pai. Deus está no controle de todas as coisas. Encerramos o estudo do capítulo 8 e da unidade 2 com o conhecimento de que até aqui, uma pessoa que crê em Cristo, ela se arrepende dos seus pecados, batiza nas águas para o perdão dos pecados, que é uma ordenança de Jesus, né? E recebe o dom do Espírito Santo. Isso possibilita a ela deixar de viver segundo a carne. Isso só é possível a todo cristão legítimo. A busca da santidade agora passa a ser a sua jornada diária. Então, deixa de praticar o pecado através da ação do Espírito Santo que habita nela. Então, reflete a evidência de um cristão legítimo. Isto que faz a pessoa estar em Cristo. Ela é filho de Deus e tem a vida eterna. Assim, a esperança gloriosa dos filhos de Deus não se compara com as aflições inevitáveis do tempo presente. Nós iremos ver nessa aula a exposição maravilhosa, verdadeira, do propósito de Deus para as nossas vidas e para o Evangelho. O Evangelho que é as boas novas da salvação. Vamos ressaltar o amor de Deus, que é eterno, incondicional e mais forte de tudo aquilo que a gente já viu e já experimentou. E foi manifestado e assegurado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, através do seu sacrifício. Então, a nossa proposta de ensino hoje é essa. E agora nós vamos passar a leitura dos versos finais do capítulo 8 e vamos analisar verso a verso, começando com o contraste entre o presente e o futuro. Romanos capítulo 8, verso 18 e 21. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação guarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nos versos 22 a 25 diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos analisar esses versos. Capítulo 8, verso 18. Somente o verso 18 nós vimos a glória dos filhos de Deus. O sofrimento presente é a nossa condição de salvos, mas ainda no corpo corruptível. O mundo faz oposição a tudo que é de Deus e somos ainda fracos, sujeitos a pecar. Ainda não entendemos tudo plenamente devido à nossa limitação. Porém, a glória futura não se compara ao sofrimento presente. A obra de Deus começa no presente e se cumpre no futuro. Temos uma evidência em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, que diz o seguinte:
E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Em Pedro aqui nós vemos que Deus faz a obra por completo, mas nós passamos primeiro por um pouco de sofrimento, devido à nossa natureza ainda corruptível. O sofrimento e a glória são companheiros inseparáveis. Elas formam uma união indissolúvel enquanto nós vivemos aqui na Terra. Vimos que ainda sofremos com o nosso corpo corruptível e pelas oposições do mundo, que resiste ao Evangelho e resiste a todas as premissas de Deus. Porém, a nossa esperança futura nos estimula a permanecer firmes na promessa e na restauração total do nosso corpo, porque nesse momento que fomos libertos do nosso corpo corruptível, nós iremos ser libertos também da presença do pecado e poderemos glorificar o Senhor como Ele merece ser glorificado. No verso 19 ao verso 22, nós vimos que a criação no presente e no futuro, essa criação também geme, né? A glória futura é aguardada também pela criação que caiu junto com o homem e será redimida com a plenitude de Deus na vida do homem. Vimos essa queda em Gênesis capítulo 3, versos 18 e 19, que diz o seguinte: E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Vimos aqui que a queda também da natureza. A expectativa dos filhos de Deus aponta para a glorificação que se concretizará na ressurreição dos corpos. Nessa esperança nós fomos salvos. Então, com a queda do homem, a natureza também começou a produzir ervas daninhas. Então, a natureza geme e exprime a necessidade também da libertação, porque nós vivemos num mundo caído. Vimos que o homem é o centro da criação e quando ele cai, a natureza também cai na mesma condição dele. A criação geme, suporta as angústias, desde que aconteceu a decadência humana. Então, o retrato é retratado aqui por Paulo como um processo de parto, né? No qual as dores e os gemidos prenunciam uma nova ordem que eles esperam, de ser recriado por Deus. Ele espera essa recriação. Nós vimos isso em Apocalipse, capítulo 22, no verso 1 ao verso 4. Porém, o nosso futuro ele vai estar garantido e restabelecido toda a criação junto com a nossa glorificação. Então, a ressurreição dos corpos é, sem dúvida, a maior esperança do cristão. É por meio dela que nós vamos viver a plenitude do propósito de Deus pelo qual Ele nos criou. A esperança da ressurreição é inseparável da fé cristã. Esse é o nosso mais profundo desejo e anseio. Capítulo 8, verso 23 a 25. Nós vamos falar da expectativa dos filhos de Deus. Paulo relaciona a criação aos regenerados que receberam a primícia do Espírito Santo. Estamos entre a tensão do já agora, que o reino já é inaugurado em nossos corações, e o ainda não, uma redenção completa ainda futura. Vivemos num período transitório que nos faz gemer e nos traz sofrimentos. E a glorificação concretizará na ressurreição dos nossos corpos. Então, como já falamos, a tensão do já agora e o ainda não, nós vivemos num período transitório que nos faz gemer e nos traz sofrimento. Mas nessa esperança nós somos salvos. A ressurreição dos nossos corpos, que é sem dúvida a maior esperança do cristão, é que nós vamos viver a plenitude do propósito de Deus, para o qual Ele nos criou. Então o pecado será afastado definitivamente da nossa vida. Essa é a nossa expectativa futura. Essa é a expectativa dos filhos de Deus.
No capítulo 23 e 25, nesses aspectos da nossa situação transitória, nós vemos o seguinte, que nós já temos os primeiros frutos do Espírito, que nós ainda gememos interiormente, que nós ainda esperamos ansiosamente a nossa adoção e redenção final, que nós já somos salvos nessa esperança e nós aguardamos todos esses fatos pacientemente. Vamos analisar item a item. Como em Pentecostes, no qual nós comemoramos as ceifas dos primeiros frutos, né? O Espírito Santo ele foi concebido como o primeiro fruto para o salvo, né? Nós recebemos o Espírito Santo primeiramente. Embora ainda não tenhamos recebido ainda a nossa adição e redenção final, nós já recebemos o Espírito Santo, que é nosso primeiro fruto, e ele nos dá a garantia que vamos receber toda a colheita. Então, a frutificação do Espírito Santo em nós nos capacita a vencer a luta que travamos no nosso interior. O nosso gemido interior só demonstra a nossa consciência de quem somos, reflete a nossa fragilidade e também o anseio de ver essa liberdade das tentações carnais ser completa. Ainda nós esperamos ansiosamente a nossa adoção e redenção final. Então, vivemos nessa expectativa do cumprimento total da nossa adoção e redenção, que já foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz. Nós somos salvos, mas ainda não libertos da nossa carne, da nossa personalidade humana, que não foi ainda erradicada, do nosso corpo ainda que não é redimido totalmente. A nossa fé, ela vê com os olhos naturais o que ainda a gente não consegue contemplar, mas que é a nossa libertação final. Mas nós temos essa esperança, que é a nossa fé, olhando para frente, que nós seremos libertos totalmente com um corpo incorruptível. É isso que Paulo está retratando nesses versos aqui. Então, esperamos pacientemente, sem perder de vista essa esperança, de nos libertar definitivamente do estado de imperfeição. Mas este equilíbrio de esperarmos pacientemente e, na verdade, é muito difícil. Não é fácil esperar pacientemente. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Então, Paulo demonstra claramente essa obra salvadora no presente e no futuro. Que nós vivemos um tempo presente da salvação, em que o Espírito Santo efetua a obra nas nossas vidas, essa obra de sustentação diante das nossas fraquezas, mas essa é apenas uma etapa do plano de Deus. Paulo vai falar mais adiante de um panorama da ação do Espírito Santo em Deus, em nós, e do próprio propósito de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas. Vamos continuar os estudos. Romanos, capítulo 8, verso 26 a 28. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos analisar esses versos. Do capítulo 8, verso 26 e 27, nós vimos a assistência íntima do Espírito. A assistência do Espírito é a ajuda em nossas fraquezas humanas. Efetua a salvação e a santificação e nos auxilia até no orar, pois não sabemos fazer como convém. A intercessão ela é perfeita, é segundo a vontade do Pai. Então podemos chegar à vitória amparados e consolados pelos gemidos inexprimíveis, nos fazendo guardar com paciência a concretização dos fatos futuros que o Senhor
nos predestinou. Vamos analisar isso de acordo com a interpretação de Paulo. A nossa fraqueza e fragilidade nos impulsiona a necessidade de orar. E Deus nos garante que seremos escutados e assistidos intimamente pelo Espírito Santo. Então, através da ajuda do Espírito Santo, é que nós conseguimos aguardar com paciência essa concretização das premissas feitas por Deus a nós. Através do sacrifício de Cristo Jesus, nós alcançamos maravilhas, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda a esperar com paciência todas elas. Nós somos sustentados pela esperança dessa glória. Entretanto, nesses versos, Paulo vai mostrar que a esperança cristã ela está solidificada no inabalável amor de Deus. Paulo aqui mostra 5 convicções inabaláveis. Vamos analisar essas convicções. Está tudo no verso 28. Primeiro ele fala: Deus age em nossas vidas, em nosso favor, incessantemente, energicamente e propositadamente. Isso nós temos que guardar no nosso coração. Deus age em nossas vidas. A segunda convicção: Deus age para o bem de seu povo. Tudo que Deus faz é bom em si mesmo. A sua ação sempre visa a salvação final. Mais uma vez, Deus age em nossas vidas, Deus age para o bem de seu povo. Deus age para o nosso bem em todas as coisas, inclusive através do sofrimento, que faz parte do plano divino. Olha, queridos, estes são um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que mostra como todas as coisas funcionam e cooperam para o bem do seu povo, que é o verso 28. Deus age em nossas vidas. Ele age sempre em nosso favor. Isso nós temos que ter internalizado na nossa alma. Deus age para o bem do seu povo. E nós somos o povo de Deus, porque visa a salvação final de cada um de nós. Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas faz parte do plano de Deus para nós. As coisas boas que nos acontecem e também as coisas más. Não que Deus queira as coisas más, mas muitas vezes essas são as obras das nossas próprias mãos. E Deus converte essas coisas ruins em boas, porque nós temos que ter na nossa mente que o plano final de Deus para as nossas vidas sempre vai ser realizado. Nós temos um exemplo nítido sobre essa questão que eu estou tocando aqui na vida de José. José passou por adversidades, por coisas que eu creio que não estava escrito no livrinho de José, que ele ia ser vendido pelos irmãos, que ele ia ser preso, que ele ia ser caluniado, nada disso. Mas todas essas adversidades cooperou para o plano final de Deus, que era fazer José ser governador do Egito. Estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Nós temos que ter no nosso coração que Deus age nas nossas vidas, Deus age para o bem do seu povo, e nós somos povo de Deus, e Deus age para o nosso bem em todas as coisas, seja elas boas ou más. Deus está no controle. Vamos continuar aqui falando da quarta convicção inabalável. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aqui não indica uma salvação geral, e sim que Deus age em favor de seus filhos, do seu povo. Fomos chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito salvador para as nossas vidas e age segundo o objetivo final. Então, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e fomos chamados segundo o seu propósito. Isso são convicções inabaláveis que temos que guardar no nosso coração. Deus age em todas as coisas, mas não indica que todos serão salvos no final das contas. Deus ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. É isso que Paulo está falando aqui. Ele tem compromisso com o seu povo, com seus filhos. Então, todas as coisas, elas cooperam para aqueles que amam a Deus. Só aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus.
Fomos chamados segundo o seu propósito. Então, a nossa vida, ela tem um propósito, ela não é sem propósito. Deus está no comando e dirigindo cada situação, está no controle de todas as situações, mesmo que nós possamos agir contra nós mesmos. Ele reverte isso daí e faz isso para o nosso bem. Nós temos que ter em mente, como diz lá no Salmo 139, verso 16, que nós temos um livro escrito todos os dias das nossas vidas. Tudo está escrito nesse livro. Lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz que Deus tem planos para nossas vidas, e os planos que Ele tem é planos de paz, para nos dar futuro e nos dar esperança em cada momento. Então, tudo da nossa vida já está escrito. Tudo na nossa vida tem um propósito. E Deus, Ele está no controle de tudo. Ele vai cumprir o propósito que Ele escreveu nesse livro para nós. Paulo agora ele vai descrever como é que é esse propósito de Deus para as nossas vidas. Olha que maravilha. 5 afirmações incontestáveis. Aos que de antemão conheceu. Aí a gente vê a presciência de Deus. Revela o amor e a soberania de Deus. Aos que também o predestinou. Predestinação é nos tornar como Cristo, como Jesus, e fazer parte da família de Deus. Esses são os 2 primeiros propósitos, as 2 primeiras afirmativas incontestáveis que Deus tem a nosso respeito. Vamos analisar isso aqui. Olha, Paulo estabelece o propósito de Deus. Vamos ver. A presciência, ele diz que conheceu. Conheceu é uma palavra revelada de um relacionamento pessoal, de um cuidado efetivo. Deus nos conhece, sabe o que se passa conosco no nosso íntimo. Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Ele nos ama. Esse conheceu, ele vai numa intimidade muito profunda. Então, ele ama, ele escolhe, estabelece conosco uma aliança. Ele ama, ele escolhe. A única fonte da eleição e da predestinação divina é o amor divino. Por que ele nos escolhe? Porque ele quer. A soberania dele. Ele nos escolheu. Ele não precisa ter motivo para nos escolher. Ele nos escolheu. Outra coisa é quando ele fala que predestinou. Por que ele fez isso? A soberania dele, o plano é dele, a forma é dele, ele é soberano. Nós somos predestinados a ser semelhantes a Cristo, a ser seus filhos. Esse é o propósito. O propósito de sermos cristinhos, ser filhos dessa grande família de Deus. E nós vamos desfrutar dessa comunhão, dessa grande família. Esse é o resultado final de todo salvo. E isso é muito maravilhoso, queridos. O Senhor nos escolheu. Nós somos escolhidos, separados. Para quê? Para fazer parte da família do Senhor, para sermos como Cristo, ter o caráter de Cristo. E Ele também faz essa ação. Nada vem de nós. Nada, absolutamente nada. Nós não somos capazes de nos transformar. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Vamos continuar aqui. Vamos falar da terceira afirmação incontestável. Ele diz aqui, e a estes também chamou. Aí vem o chamado. O chamado é através do Evangelho. A esses também justificou. Aí vem a justificação. A justificação é pela fé. Não é por nada, absolutamente nada, que o ser humano é capaz de fazer. E a quinta afirmação, que a estes também glorificou. Aí vem a glorificação, que é a salvação final. Vamos pegar e analisar essas 3 parte a parte. Bom, nós somos chamados. Então, a aplicação da predestinação eterna, ela vem pelo meio do Evangelho. Então, trata-se do anúncio do poder de Deus de salvar através da obediência pela fé. E aí que se sabe que Deus nos escolheu. Porque a evangelização, ela é indispensável, ela é fundamental. Porque é através da evangelização que nós vamos ser escolhidos. Pois através da pregação, por este meio que Deus estabeleceu para alcançar o chamado.
As pessoas, elas são chamadas através da pregação do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho e o Espírito Santo convence a pessoa. O Espírito Santo que dá esse despertar da fé salvadora. E aí ele pela razão, ele se rende ao Senhor Jesus e o aceita como Senhor e Salvador de sua vida. Então, o chamado vem fundamentalmente pela evangelização. E o Evangelho é as boas novas de salvação que é pregado. Entenderam? Esse chamado, ele é importantíssimo. É um momento em que a predestinação ela se cumpre. E ele também justificou. Então, do chamado efetivo de Deus, ele capacita aqueles que ouviram e creram através da ação do Espírito Santo, que são justificados pela fé. Então, a partir daí, ele vai gozar paz com Deus. Ele vai ter um status de justo diante de Deus, então vai desfrutar da comunhão com Deus. Há uma justificação aos que foram chamados. E depois da ação do Espírito Santo na santificação, na transformação do caráter, vem a glorificação. É o estágio final do processo de salvação. A glória de Deus, ela é revelação da própria essência de Deus, da sua natureza, de tudo aquilo que ele é. E essa foi a nossa perda através do pecado. Nós perdemos essa essência do caráter de Deus em nós. Mas nós já fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, na glorificação, nós vamos ter toda essa glória de Deus perdida, restabelecida em nossa vida. Então, a nossa justificação, nós alcançamos o status de justo. E é o primeiro passo do processo de salvação, que permite a gente olhar com alegria e esperança para o momento da restauração final, dessa glória perdida. Então, nessa ordem progressiva da salvação, a gente pode até perceber que falta algo, né? Falta Paulo ter manifestado uma coisa muito importante que está nesse processo todo, que é a santificação. A busca de santificação está nesse tempo presente, está nesse processo em que vivemos. Essa é uma operação diária que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, a nossa condição de fraqueza, de limitação, é sem dúvida essencial para que o Espírito Santo haja, para que possamos viver segundo os padrões de Deus. Hoje, somente conseguimos isso através da ação do Espírito Santo em nós. Mas agora nós vamos para uma parte final da nossa aula, que vai falar sobre o amor que nada pode nos separar, que é a completude do entendimento que até aqui Paulo fala nesse capítulo 8, de todo esse processo que foi retratado por Paulo e toda aquela essência que Deus traz para as nossas vidas, iluminando e falando qual é o propósito de Deus para nós. Vamos falar agora desse amor, o amor do qual nada pode nos separar. Romanos capítulo 8, verso 31 ao verso 34. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No verso 35 a 37 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No verso 38 a verso 39, nós vamos encerrar esse argumento. Porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Vamos analisar essa belíssima passagem. No capítulo 8, verso 31 ao verso 39, nós vamos ver uma conclusão triunfante de todas as dádivas e ações do Espírito Santo. E aí ele diz assim: o que diremos então à vista dessas coisas? À vista de tudo aquilo que ele já falou anteriormente. Observamos que Paulo faz 5 perguntas à luz de todas as convicções inabaláveis que agora possuímos e do conhecimento atual do propósito eterno de Deus para o seu povo. Essas perguntas retóricas não existem respostas dentro do entendimento comum, porque são verdades espirituais eternas. Só é possível ser compartilhadas e não entendidas. Esses versos bíblicos eu encontro e considero uma das mensagens mais maravilhosas das Escrituras. É uma declaração triunfante da segurança que gozamos na posição de salvos por Deus. Essas verdades espirituais eternas, elas não podem ser entendidas, mas elas podem ser compartilhadas por aqueles que alcançaram a graça de Deus. Essas verdades são partes da nossa vida. Devemos nos apropriar delas de uma forma que, de fazer isso, uma consciência constante da nossa vida. Nós temos que ter consciência dessa graça. Todos nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. E a partir dessa consciência, viver a nossa vida pautada nela. Nós temos que andar alicerçados nessas verdades. Olha só essas perguntas. A conclusão triunfante dessas perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode ser contrário ao plano de Deus. Essa é a primeira afirmativa dessa questão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, houve um pagamento de um alto preço. Deus pagou esse alto preço, entregou o Senhor Jesus por puro amor. O mundo, queridos, ele nos odeia. O nosso pecado é o nosso poderoso adversário. A morte continua sendo a nossa inimiga. Ela foi derrotada, mas ainda não foi destruída da nossa vida. O diabo trabalha o tempo todo para nos destruir. Muitas vezes nós somos rodeados de tribulação, de angústia, de fome, de perseguição, de perigo, de espada, né? Como diz o próprio Paulo. Nós não temos a menor condição de derrotar essas coisas. Mas a graça intervém a nosso favor. Deus é por nós. Então, os eleitos de Deus, eles jamais serão derrotados. Este é um fato sobrenatural. Nós temos que entender que, independente da circunstância que nós vivemos, Deus é por nós. Deus, ele traz a existência das coisas que não existem para nos dar vitória, para nos dar livramento. Deus é por nós. Nós não temos que temer. Essa é uma condição inabalável do cristão. Isso é algo que nós temos que viver conscientizado. Deus é por nós. Não há impedimento de Deus agir na nossa vida. Não há. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Olha, Paulo aqui, ele aponta para a cruz, né? Essa entrega do puro amor, né? Do seu mais preciosa dádiva, que é o filho. Ele foi infinitamente mais difícil dar o filho do que dar a graça das coisas, das dádivas, das bênçãos da cruz. Entregar Jesus foi muito mais difícil do que qualquer outras coisas que Deus pode nos dar. Basta uma palavra, ele abre porta, ele transforma, ele para até o sol e a lua. Uma palavra dele. Mas ele entregou Jesus para morrer. O próprio Pai entregou. Não foi Judas que entregou por dinheiro, não foi Pilatos que entregou por medo, não foi os judeus que entregou por inveja. Foi o próprio Deus Todo-Poderoso que entregou o seu Filho por amor de nós.
Ele entregou o seu filho por amor. Então, esse amor é a prova mais fundamental e até indescritível da nossa garantia que Ele vai continuar, vai nos conceder as graças que precisamos para viver uma vida em santidade, para alcançarmos a salvação eterna. Ele entregou o seu filho. Esse é um amor profundo e indescritível que nós não compreendemos, mas nós aceitamos como uma verdade e nos apropriamos dela. Vimos aqui na parte 3 dessa conclusão triunfante que ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus já nos declarou justo diante do seu tribunal. Quem nos condenará? Cristo ressuscitou, possibilitando a nossa justificação e um novo status de justo, uma nova vida de comunhão com o Pai. Então nós temos que entender o seguinte: muitas vezes a nossa própria consciência vai nos condenar, o diabo vai nos acusar, muitas pessoas também vão trazer as nossas falhas e vão ter prazer de apontar o dedo acusador para as nossas vidas. Porém, nenhuma dessas acusações tem condição de nos parar, de perdurar na nossa vida, porque Deus nos escolheu, nos justificou, dizendo que todos nós agora somos libertos, não há nenhuma condenação mais diante do seu tribunal contra nós. Quando ele nos olha, ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Não há nenhuma acusação sobre as nossas vidas. Muitos até gostariam de nos condenar. Muitas vezes até o próprio coração nos condena com algumas atitudes que nós temos. Mas não há nenhuma condenação. Nada. Não há nenhum efeito dessas palavras condenatórias, até mesmo as nossas palavras condenatórias, porque Cristo morreu em nosso lugar para nos dar liberdade de toda e qualquer condenação. Jesus também está à direita de Deus Pai, Ele está intercedendo por nós constantemente, pelas nossas fraquezas e limitações. Cristo é o nosso advogado, então nós não podemos ter nenhuma dúvida, nós não podemos deixar que as palavras que vêm nos acusando possam nos paralisar. Queridos, o que importa é o que Deus acha de nós. Nós temos que viver a nossa vida olhando para o nosso Deus, para agradar ao nosso Deus. E as acusações que vêm, muitas vezes vêm até mesmo das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Nós não podemos deixar-nos abalar por essas palavras, porque não há condenação contra as nossas vidas. Nós temos que chegar diante do Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas, clamar a Ele a mudança do nosso caráter, reconhecer as nossas limitações. Paulo mesmo diz, se eu tenho que gloriar de alguma coisa, eu glorio das minhas fraquezas, porque é através da minha fraqueza que o Senhor opera o seu poder. É através desse exemplo de Paulo que nós temos que viver. Reconhecer as nossas fraquezas, clamando ao Senhor, não nos importando com condenação, porque nós que ter consciência que nós temos diante do tribunal de Cristo e diante do sacrifício que o Senhor Jesus alcançou na cruz do Calvário, nenhuma condenação nas nossas vidas. E por último, nós vamos falar da quinta pergunta, retórica que Paulo fala. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele externa toda a convicção do alcance e poder de um coração entregue a Cristo. A nossa certeza consiste não no nosso amor por Deus, que é falho, é débil e inconstante, mas no amor de Deus por nós, que é inabalável, fiel e perseverante. Diante disso, a chamada doutrina da perseverança dos santos, que nós vamos ver em um dos nossos estudos, ela deveria ser chamada da doutrina de perseverança de Deus com os santos, porque o amor de Deus é que ele é puro, fiel e perseverante.
Nossa quinta conclusão, dessa triunfante conclusão que Paulo coloca, né? Dessa quinta afirmação maravilhosa que Paulo nos dá, ele descreve detalhes da nossa impossibilidade diante das adversidades, dos adversários, de interpor entre nós e o amor de Deus. Ele faz uma lista de fatores que aparentemente podem nos oferecer risco, porém nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa resposta convicta, em que todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, é por nós que devemos entender que isso é uma realidade. Não deve haver inseguranças nas nossas vidas. A obra de Deus em nós, ela não é frágil, ela é poderosa. Essas são as nossas garantias que podemos repetir agora, concordando plenamente, que os sofrimentos do presente não se podem ser comparados com a glória que pode ser revelada em nós futuramente. Nós temos uma segurança total, queridos, diante dessas afirmações. Não temos como temer nenhuma adversidade. Nós temos que dominar as nossas emoções e colocar a nossa emoção no seu devido lugar. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele já cumpriu tudo. Aqui nós vamos encerrar, nesse capítulo 8, todo o plano de salvação do Senhor. Toda a obra redentora do Senhor. E nós vemos que até aqui não há nada que nós podemos fazer para ajudar nesse plano. Tudo é graça de Deus. Tudo é dom divino. Tudo isso faz parte do amor de Deus para conosco. E nada pode nos separar desse amor. Eu costumo dizer que não tem nada que a gente possa fazer que Deus possa nos amar mais e nada que nós podemos fazer para que Ele possa nos amar menos. Ele nos amou, entregou Jesus por nós e tudo já foi feito por nós. Vamos agora às nossas considerações finais. A vida no Espírito. Sermos filhos de Deus é consequência da redenção, de sermos identificados com Cristo em sua condição atual e de termos recebido o seu Espírito. Só aos verdadeiros crentes pode-se dizer que são filhos de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus. Ele é o Criador de todos, mas Deus não é Pai de todos. Somente dos que estão em Cristo, que creem e podem dizer, Ele é o nosso Deus e Pai. John Stott diz o seguinte: as 5 indagações de Paulo não são arbitrárias. Todas elas demonstram a qualidade de Deus em que nós cremos. Juntas, afirmam que absolutamente nada pode frustrar o propósito de Deus, já que Ele é por nós. Ou invalidar a sua generosidade, já que Ele não poupou o seu próprio Filho. Ou acusar ou condenar os seus eleitos, pois Ele já os justificou por meio de Cristo. Ou separar-nos do seu amor, porque Ele o revelou em Cristo. Olha que maravilha! Então, a vida no Espírito. Aqueles que estão em Cristo desfrutam de convicções inabaláveis. Deus age em nossas vidas. Deus age para o bem do seu povo. Deus age para o bem de todos, para o nosso bem em todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E fomos chamados segundo o seu propósito. Apropriemo-nos dessa nossa posição espiritual em Cristo Jesus e desfrutemos de todos os privilégios que essas posições nos concedem. Queridos, não apenas somos salvos pelo sangue de Cristo e habitados pelo Espírito Santo, mas também nós somos seguros no amor do Pai. Deus está no controle de todas as coisas, que graciosamente nos salvou do pecado, nos salvou da morte e começou o processo de transformação em nós. Ele nunca nos abandonará. A obra que Ele começou em nós, Ele virá concluir. Guardemos esse estudo em nosso coração, queridos. Vamos orar
agradecendo a Deus. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas dádivas que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada pelo seu plano de salvação que nos resgatou, que nos livrou da sua própria ira, que nos deu a vida eterna. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nós. Trabalhe, Espírito Santo. Nós damos liberdade do Senhor trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nosso caráter, para que dia após dia nós possamos desfrutar cada vez mais dessa graça, da santidade, da liberdade do pecado que a sua ação faz em nós. Muito obrigada. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigada pela companhia de vocês, obrigada por estar até o final desse estudo. Hoje nós aprendemos verdades importantíssimas em nossas vidas. Vamos nos apoderar dessas verdades, pois certamente ela vai nos fortalecer diante dos desafios da nossa vida, diante do mundo que quer nos destruir. Beijo no coração de vocês, até a próxima aula.